Sonegar é preciso, e eu vou explicar para você por que nesse vídeo. O tal crime de sonegação nada mais é do que mais um crime sem vítima. Porque dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado, ou seja, pagar impostos para o Estado, está cometendo um crime, é o mesmo que você dizer que o sujeito que se recusa a ser roubado por um ladrão, né, está cometendo um crime. Não tem lógica. Ou seja, se eu sou assaltado por alguém e eu reajo, me recuso a ser assaltado, eu estarei lesando o bolso do ladrão? Claro que não. Então não fale em lesão a cofres públicos, porque cofres públicos nada mais é do que o bolso do ladrão, que as pessoas chamam de Estado. Estado nada mais, nada menos é um eufemismo para ladrão. Os seus colegas aqui nessa casa deveriam estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Logo de cara, eu já deixo uma pergunta para vocês responderem aqui nos comentários. Quanto mais você trabalha, mais o governo leva? Os impostos no Brasil desestimulam a nossa prosperidade? Sabe aquela sensação de que por mais que você se esforce, trabalhe duro, estude, lute para crescer na vida, no final do mês sempre tem alguém que levou uma fatia maior do bolo do que deveria do seu esforço? Pois é, a pedido do inscrito Chris Zerotani, que fez essa sugestão de vídeo, que o tema é basicamente assim: os impostos cobrados no Brasil, se são justos ou não, especialmente o imposto de renda, que mais parece desestimular o trabalho. Quanto mais a gente prospera, mais o Estado irá abocanhar parte dos nossos ganhos. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar dados oficiais, comparações com outros países e deixar também o meu ponto de vista, a minha opinião, que o canal é sobre isso, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Deixa um valeu demais aqui para apoiar meu trabalho. Também hypem o vídeo para chegar no máximo de pessoas possíveis. E eu deixei também um apoio-se para vocês contribuir com qualquer valor para também me ajudar a me manter o canal, beleza? Então, bora lá! Para a gente começar, é impossível falar de imposto no Brasil sem mencionar o peso que eles têm no nosso dia a dia. A carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo entre países em desenvolvimento. Isso não é só uma sensação, é uma realidade. Empresários, trabalhadores, autônomos, todo mundo sente no bolso. E não é só o valor, mas a complexidade do sistema que deixa tudo mais difícil. Tem imposto federal, imposto estadual, municipal, taxas, contribuições. É um verdadeiro labirinto e isso acaba desestimulando muita gente a empreender ou buscar crescer financeiramente aqui na realidade do Brasil. E olha que dado chocante, em 2022, a carga tributária bateu quase 34% do PIB, Produto Interno Bruto. Isso quer dizer de tudo que é produzido num país, mais de um terço vai direto para os cofres públicos. Agora, sabe o que dói mais? É que diferente dos países como Dinamarca, Suécia, Alemanha, que também tem carga tributária alta, aqui a gente não vê esse dinheiro se transformar em qualidade de vida. Nós sabemos que prega que o Brasil é um país isso, é um país aquilo, é um país caloroso, é um país de pessoas felizes, só que na realidade o Brasil tem muita carência, por exemplo, assim, da segurança pública. Cara, a gente sabe muito bem se a gente sair com o celular na mão, alguma coisa assim do tipo, a gente pode ser roubado. A questão das estradas, baixa infraestrutura, que nem eu fiz um vídeo aqui sobre a questão da educação brasileira. Cara, eu estudei em escola que mais faltava professores, a nossa sala era tudo depredada, a gente não via o nosso dinheiro como cidadão brasileiro que paga impostos, isso, aquilo, né? Porque é sempre pegado pra gente, né? Você tem que pagar seus impostos, isso, aquilo. Só que na realidade a gente paga tanto imposto que a gente não vê esse dinheiro retornando para nossa própria qualidade de vida. E são questões básicas, cara. Tem lugares aqui no Brasil que não tem nem saneamento básico. E a gente vê que o Brasil arrecada bilhões, milhões dos cofres públicos e a gente fica à mercê. Porque na prática a gente paga como um país de rico e recebe como um país de pobre.
Aí agora vocês possivelmente devem estar se perguntando, beleza, mas para onde que vai todo esse dinheiro? Em teoria, entre aspas, né? Os impostos servem para financiar saúde, educação, segurança, infraestruturas e programas sociais, ou seja, para garantir o funcionamento do Estado e melhorar a vida da nossa população. Mas na prática a gente bem sabe que a sensação é de que a conta não fecha nunca. A gente paga muito e recebe pouco em troca. E isso gera uma insatisfação geral e aquela pergunta clássica: será que os impostos são justos? É que nem vocês estão cansados de ver por aí. Para você, por exemplo, comprar um carro novo, você praticamente está comprando um carro e está dando 2 para o governo, sabe? É que nem vai comprar uma casa, praticamente você está comprando 2, 3 casas, você está comprando uma casa, só que vale 2, 3 casas por causa de tanto imposto. Tudo é taxado, sabe? Como amante de games, amante de cultura geek, cara, vocês viram quanto que vai ser o preço do GTA 6, cara? O preço do novo PlayStation, cara. Se vocês não converterem a moeda brasileira, comparando, por exemplo, com o dólar, muita gente tem esse equívoco, comparar a moeda brasileira com a moeda em dólar. Por exemplo, sei lá, o PlayStation 5 tá custando nos Estados Unidos $600. Aí você converte, mas vai ficar quase R$4.000 aquilo, R$3.000. Mas você tem que levar em consideração que as pessoas nos Estados Unidos compram em dólar, ganham em dólar e gastam em dólar. Aqui no Brasil a gente ganha em real, gasta em real e compra em real. Não tem lógica você comparar, tentar converter a moeda, porque o poder de aquisição na moeda do dólar é totalmente diferente da moeda do real. E a gente vê que o nosso governo, passa governo, entra governo, não é falando mal de A, B, não, mas é a realidade, cara. Não sejamos mascote, fantoche de político, isso, aquilo, cara, vamos abrir nossos olhos e encarar a realidade, cara. Os impostos são justos, a gente rala o ano inteiro, a gente sacrifica a nossa vida, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, pra depois a gente tentar conquistar alguma coisa que, tipo assim, a fatia do bolo é 70%, 80% que fica do governo e a gente não fica quase nada. É que nem agora que eu vou falar do imposto de renda, um dos assuntos principais do vídeo. O imposto de renda, teoricamente, é um imposto progressivo. Quem ganha mais, paga mais. As alíquotas vão aumentando conforme a renda cresce, certo? Para 2025, por exemplo, quem ganha até R$ 2.428,80 por mês está isento. Depois disso, as alíquotas vão de 7,5% até 27,5% para quem ganha acima de R$ 4.664,68 mensais. Ou seja, quanto mais você sobe, mais o governo te puxa para baixo. E recentemente, o governo propôs uma mudança importante, isentar quem ganha até R$ 5.000 por mês e aumentar a cobrança para quem recebe mais de R$ 50.000 por mês. A ideia, entre aspas, é aproximar o Brasil de países mais igualitários, como França e Alemanha, onde a tributação é pesada sobre os mais ricos. Segundo o Ministério da Fazenda, 9 em cada 10 brasileiros que hoje vão pagar imposto de renda vão ter isenção total ou parcial com essa mudança. Só que para compensar a cobrança sobre os mais ricos, vai aumentar, incluindo até os dividendos. Porque quem sabe um pouco de investimento, eu também invisto, mas não sou nenhum especialista de investimento. Mas por exemplo, assim, quando você compra um fundo imobiliário, dependendo do fundo imobiliário que você comprar, não vou dar nenhuma sugestão, mas você sempre recebe um dividendo mensal sobre aquela cota do fundo imobiliário que você comprou. E até nisso vai ser taxado, sabe? Que antes, esses lucros, que as empresas distribuíam para os seus cotadores, até então eram isentos. Aí a gente pensa, o Brasil, em vez de estimular o investidor, empresas a investir no Brasil, ter mais amplitude, mais diversidade para você movimentar seu dinheiro, para você estimular a economia brasileira, o governo dá uma dessa, cara. E depois de tudo isso que eu disse, na teoria, justiça tributária é simples. Quem tem mais, paga mais. Mas na prática, o buraco é mais embaixo. No Brasil, a maior parte da arrecadação vem de impostos sobre consumo e não sobre renda ou patrimônio. Isso significa que, proporcionalmente, os mais pobres acabam pagando mais impostos do que os mais ricos, porque tudo que compram são comida, remédio, transporte, tudo já vem carregado de imposto embutido. Ou seja, nosso sistema tributário é injusto por natureza. Que nem eu disse, a maior parte dos impostos do Brasil incide sobre o consumo.
Isso significa que todo mundo paga a mesma coisa quando vai comprar arroz, feijão, gasolina, celular. Só que são R$ 10 de imposto para quem ganha R$ 1.000 por mês, pesa muito mais do que quem ganha 20 mil, entende? Ou seja, proporcionalmente, o pobre paga mais imposto do que o rico. E isso a gente chama de sistema regressivo. E aí entra a minha grande crítica ao sistema brasileiro. Apesar de ter um imposto de renda progressivo, é muito regressivo, no geral. Ou seja, ele pesa mais no bolso de quem tem menos. Isso gera uma desigualdade social, porque o rico consegue, muitas vezes, driblar impostos ou pagar uma porcentagem menor da renda total, enquanto o pobre não tem para onde correr. O imposto de renda desestimula o trabalho? Agora vamos a um ponto que muita gente sente na pele. Será que o imposto de renda desestimula o trabalho e o crescimento? Na minha opinião, eu acredito que sim. Porque quanto mais você prospera, mais o Estado abocanha do seu ganho. Imagina, você rala, estuda, trabalha duro, começa a ganhar melhor e aí vê uma fatia cada vez maior indo para o governo. Dá aquela sensação de que para que me esforçar tanto? A gente vê, cara, a realidade do brasileiro. Cara, eu não sou nenhum analista, não sou dono da verdade, mas a gente vê que até benefícios sociais... Vocês possivelmente já viram um vídeo da mulher se vangloriando que fazia não sei quantos anos que ela pegava a Bolsa Família, que não trabalhava. Tinha um cidadão, né, um homem, que estava na rua assim e falou assim, para que eu vou trabalhar de tanto benefício que eu recebo do governo? Ele recebe acho que mais de R$ 3.000 só de benefício. Cara, aí a gente vê que perspectiva o trabalhador comum tem de crescimento. Ele vê uma realidade, ele vê duas realidades. Uma que ele vê que aquela pessoa que não decidiu crescer na vida, não batalhou, sacrificou tempo, qualidade de vida para ter uma condição de vida melhor. E a outra sem fazer nada com benefício do governo, isso aquilo, até você sabe muito bem que existem desvios, né, que acontecem. E aí ele vem na outra realidade que quanto mais você prospera, mais você começa a gerar riqueza, né, crescer o seu patrimônio, mais o Estado abocanha a fatia do seu bolo. É que nem fosse um esquema de pirâmide, cara. Você tá na base da pirâmide e quanto mais você começa a subir, percebe que a escada tá cheia de pedágios. Imposto sobre salário, imposto sobre serviço, imposto sobre lucro, imposto sobre comida, imposto sobre tudo. E quando você vai de arrasta para cima, tem até imposto sobre a sua herança. É como se o sistema tivesse sido feito para não te incentivar a crescer. Isso não é só a minha visão, não é só a minha opinião. Empresários e especialistas já apontaram que a alta carga de impostos e a complexidade do sistema realmente desestimula o empreendedorismo e o crescimento econômico. Muita gente deixa de investir, de contratar, de expandir, porque sabe que vai pagar ainda mais imposto. É que nem a gente vê a realidade hoje em dia. Você, sendo um microempresário, um microempreendedor, muitas vezes você quebra várias vezes, você não tem incentivo do governo. Quanto mais você cresce, mais abocanha o seu lucro. Tudo aqui, praticamente, no Brasil, desincentiva o empresário, o microempresário, alguém que tem uma visão de empreendedorismo, sabe? E também vocês podem se perguntar, cara, a gente paga tanto imposto, aonde que vai tanto esse dinheiro? Uma parte significativa vai para manter a máquina pública e ela é pesada. Segundo o Tesouro Nacional, só em 2023, o gasto com a folha de pagamento da União foi mais de 350 bilhões. E não estamos falando aqui dos servidores da base que ralam muito, que a gente sabe muito bem. Eu já trabalhei como estagiário em serviço em setores públicos, né? E eu sei muito bem que tem gente que rala muito, cara. Vocês não têm noção. É muita burocracia. Eu trabalhei na parte de processo, sabe? E, mano, nossa, eles ralam, cara. Tem gente lá que rala muito. E o real problema tá lá em cima. Os cargos de salários altíssimos. Auxílios generosos, que vocês sabem muito bem, que tem auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio moradia, auxílio isso, auxílio aquilo, e também as aposentadorias especiais. Não sei se vocês viram que teve até uma notícia que depois vocês sabem muito bem que foi apagada, né? Que foi esquecida por público, de uma mulher que ela se passou por uma filha de um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, e ela
recebia uma pensão milionária depois de 33 anos, que foi aproximadamente mais de 3 milhões, e ela vai ter que devolver. Ela enganou o exército por 33 anos, que basicamente a avó dela, ela fraudou a certidão de nascimento dessa suposta filha desse combatente, e ela recebeu uma pensão gorda, acho que foi mais de 8 mil reais, durante 33 anos, sabe? Aí, se aconteceu um caso assim que a gente ficou sabendo, você imagina quantos outros acontecem isso. E querendo ou não, vai quebrando o cofre público, a máquina pública. Fora isso, a gente tem o pagamento de juros da dívida pública e consome mais de 700 bilhões por ano. Ou seja, muito do nosso dinheiro não está indo para saúde, educação ou segurança, que é o básico para a gente ter o mínimo de dignidade para sobreviver, sabe? Está tudo indo para sustentar um sistema que parece funcionar mais para si mesmo do que para o cidadão. Também outro ponto que é importante a gente pensar é a nossa cultura da resignação. A gente reclama dos impostos, mas ao mesmo tempo parece que já se acostumamos. Como se fosse parte inevitável da nossa vida. Praticamente as pessoas se conformaram com tudo isso, né? Reclama, mas depois se conforta. E não precisa ser assim. Em outros países, quando o cidadão vê que o governo está cobrando demais e entregando de menos, há pressão, cobrança, mobilização, protestos. E como a rede social, ainda bem que existe a rede social, tudo se juntar, essa onda de indignação das pessoas, todo mundo se conscientizar do que está acontecendo realmente com o nosso dinheiro, que a gente está sendo desencorajados para crescer financeiramente falando, imposto de renda que na teoria, né, todo mundo fala que é necessário para o Brasil crescer, sem isso o Brasil vai quebrar. Se cada pessoa tiver uma instrução adequada, falar a língua do povo, falar o jeito que o povo vai entender, não falar de um jeito acadêmico, tudo com palavras difíceis que o povo não consegue entender, mas conscientizar de maneira simples, a gente vai conseguir mudar o rumo do nosso país. Sabe, vocês podem pensar, mas você é muito otimista pensando assim, cara, se eu não fosse eu vou ficar murmurando, vou ficar só sendo aqueles caras chatos da internet, só reclama, mas não tem armação. A minha parte tô fazendo esse vídeo sobre opinião pessoal, tô mostrando dados para vocês, e se cada um conscientizar o próximo, ter uma mudança significativa na nossa relação econômica do Brasil, cara, tem que ser otimista, cara, porque que nem aquele ditado, né, o não a gente já tem, a gente tá buscando o sim. Porque tem muita gente que nem sabe o direito quanto está pagando em um produto, um arroz, tipo coisa simples, básica, um arroz, feijão, a gasolina, casa, carro. Os impostos estão escondidos no preço de tudo, tarifas, boletos e tudo. E essa falta de transparência, de clareza, favorece a perpetuação do sistema como ele é. E no fundo, o que eu estou querendo dizer é simples. Trabalhar, prosperar, crescer deveria ser motivo de orgulho e não de penalidade. O Estado existe para servir o cidadão e não ao contrário. Mas enfim, essa é a minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha, ou até mesmo como a minha, deixe aqui nos comentários. E também deixe o próximo tema de vídeo que vocês querem que eu faça e dê minha opinião, beleza? E se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima!